Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Aqui nós nos encontramos realizando o nosso processo de despertar espiritual. Para isto e por isto, Jesus veio à Terra nos auxiliar neste processo. Gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré. Gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, estes companheiros que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, gratidão a todos eles pelo amparo, pela assistência, pela proteção que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Gratidão a eles por todas as boas intuições que eles sempre nos prestam, eles nos auxiliam neste processo. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, comentando, compartilhando a luz do Evangelho. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação, muito obrigado por nos auxiliar neste processo de semeadura da boa semente. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Então hoje trouxemos para as nossas reflexões, seguindo a sequência cronológica das questões elencadas em O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita, mais especificamente no assunto acerca da escolha das provas. Escolha das provas. No nosso último encontro, estudamos a questão 258, em que Kardec questionou ou fez o primeiro questionamento acerca da escolha ou das escolhas das provas, se todas as provas na vida ou para a vida no corpo físico, nós as escolhemos, nós as detalhamos. E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram que nós escolhemos quando já em condições, quando já habilitados para isto, quando já adultos espiritualmente falando, nós temos o livre-arbítrio de escolhermos as provas, mas apenas de forma genérica, de forma sintética, não de forma detalhada, nos mínimos detalhes. Tudo o que acontece na nossa vida aqui no corpo físico não foi previsto, não foi escolhido por nós ou por alguém, neste caso por alguém, quando
a escolha não é feita por nós. Então, aqui, os espíritos amigos nos esclarecem que apenas o gênero de prova, mas os detalhes, as particularidades, corre por nossa conta, aqui já no corpo físico, em realizando as nossas escolhas. E é neste direcionamento que Kardec formulou mais um questionamento, que é o que estudaremos neste nosso encontro, neste momento, a questão 259. Questão 259 foi formulada da seguinte maneira: se o espírito pode escolher o gênero de provas. Então aqui Kardec remete à resposta da questão 258, quando eles falaram acerca do gênero de provas. Então aqui Kardec perguntou: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todos ou todas, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as tribulações que experimentamos na vida aqui no corpo físico, será que todos ou todas foram escolhidos ou escolhidas por nós, nos mínimos detalhes? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, deixaram aqui para nós, na forma de esclarecimentos, uma resposta bastante extensa, nos informando acerca deste assunto. Então eles começam respondendo, já que Kardec questionou se todas as tribulações, todas as provas, todas as dificuldades, todas as dores, todos os sofrimentos, será que nós os escolhemos nos mínimos detalhes? E aí eles responderam: todas ou todos não é bem isto, não é a palavra. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Então, assim, os espíritos amigos, sabiamente, nos esclarecem que não é tudo. Nós escolhemos o gênero. Então, no nosso planejamento reencarnatório, devido às nossas dificuldades, devido às escolhas equivocadas que tenhamos feito em uma outra ou em outras existências, nós podemos escolher passar por dificuldades de doença, refletindo no nosso corpo físico para o nosso aprendizado em uma nova existência carnal, mas apenas de forma genérica. Pedirmos, solicitarmos, implorarmos por passarmos por dificuldades deste gênero. Agora, como serão os problemas, os detalhes, que tipo de doença, os detalhes desta doença, os reflexos desta doença no corpo físico, isto não é possível nós colocarmos ali, prevermos no nosso planejamento reencarnatório, porque isto é por conta de Deus. Só Deus sabe tudo isto. Então é por isto que os espíritos amigos, respondendo aqui a todos nós, disseram que todas não é bem a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. No entanto, os detalhes, neste caso, os detalhes da prova são consequência da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Como havíamos colocado como uma comparação, uma referência,
um problema de doença refletindo no corpo físico, nós planejamos e solicitamos, até imploramos determinadas dificuldades de forma genérica. Agora, conforme aqui eles responderam, os detalhes, os mínimos detalhes destes problemas que escolhemos passar para o nosso aprendizado, foram colocados ali apenas como de forma genérica, porque os detalhes vai depender das nossas escolhas, porque podemos ter escolhido passar por dificuldades no corpo físico, em determinadas áreas, em determinadas situações, em determinados momentos, mas se fizermos escolhas melhores aqui na vida, talvez nem percebamos estes problemas, talvez os reflexos desses problemas não sejam tão intensos, e também a depender do nosso preparo, da nossa fé, da nossa diligência em trabalharmos pelo bem, para o nosso próprio bem, não sintamos tanto, não percebamos tanto os detalhes desses problemas. E aí os espíritos amigos acrescentam: se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamentos se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar e que são resultado de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, devido às nossas dificuldades, às nossas dívidas, os nossos débitos do passado, se tivermos a necessidade para o nosso aprendizado, para testarmos aquilo que achamos que já tenhamos aprendido, solicitarmos uma experiência, conforme aqui os espíritos amigos disseram a Kardec, solicitarmos uma experiência no meio de malfeitores, nós, de antemão, já sabemos a que tipo de arrastamentos, a que tipo de problemas nós estaremos expostos. Agora, conforme aqui eles acrescentam, o resultado disto aí vai depender dos nossos atos, das nossas escolhas. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta. Então, se temos, por exemplo, se tínhamos no passado dificuldades, por exemplo, com algum tipo de vício, a bebida, por exemplo, e escolhemos nascer em uma família que também tem problemas quanto a isto, ter um pai ou ter uma mãe dependente no caso aí, de uma droga lícita ou ilícita, nós sabemos de antemão que tipo de problemas nós estaremos expostos. Agora, os detalhes disto aí vai depender das nossas escolhas em vivendo e convivendo no meio e junto com estas criaturas. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Então, neste caso, conforme ele citou aqui como exemplo, em reencarnar no meio, junto ali com malfeitores, com pessoas de má índole, com pessoas que não faz boas escolhas para a sua vida, ou não fez escolhas boas para a vida. Então, os detalhes disso aí vai depender também das nossas escolhas, das minhas escolhas. Se eu escolher, por exemplo,
seguir firme no caminho do bem, mesmo estando convivendo no meio de pessoas que não escolheram este caminho, eu enfrentarei determinadas dificuldades. Mas se eu escolher seguir os mesmos caminhos daquelas pessoas que não escolheram os melhores caminhos para transitar aqui pela Terra, sem sombra de dúvida que eu enfrentarei dificuldades muito diferentes. Então vai depender da escolha ou das escolhas. Então, no planejamento reencarnatório, eu, tendo condições, eu irei escolher de forma genérica. Eu preciso reencarnar junto ou no meio de pessoas que têm tendência, têm arrastamentos, têm fraquezas para tal e tal problema, para testar a minha força, a minha fortaleza em relação a esses mesmos problemas e auxiliar estas criaturas. Então eu escolhi o gênero. Agora, os detalhes, o que irá acontecer durante o período desta reencarnação, durante o período de convivência com estes problemas, com este gênero de problema ou de problemas, aí vai depender sempre das minhas escolhas. E aí eles acrescentam: se tomas um caminho cheio de sulcos, ou seja, de buracos profundos, sabes que deves tomar grandes precauções para não caíres, e não sabe em qual deles cairás. Então, se escolhermos um caminho cheio de pedras, cheio de buracos, cheio de espinhos, nós escolhemos de forma genérica e sabemos das dificuldades de forma genérica. Agora, os detalhes no transitar por este caminho ou por estes caminhos, cheio de dificuldades, aí vai depender das nossas escolhas de como transitar, do cuidado que eu irei usar ou ter neste transitar. Tenho certeza que irei tropeçar em algumas pedras, irei pisar em falso, irei cair em alguns buracos, irei pisar em alguns espinhos, mas não saberei de antemão em que dia, em que hora, em que momento isto irá acontecer, e poderá nem acontecer, a depender da minha diligência, a depender da minha precaução, da minha previdência. E aí os espíritos amigos dizem na sequência da seguinte maneira: pode ser também que não caias, como já havíamos dito, pode ser também que nem caias se fores bastante prudente. Se passando por uma rua, aí eles dão aqui um exemplo, se passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito como vulgarmente se diz. Então aqui Kardec, juntamente com os espíritos amigos, dão um exemplo sensacional. Então poderíamos ter, e com certeza foi previsto no nosso planejamento reencarnatório, que em determinada ocasião da nossa vida, da nossa trajetória, nós sofreríamos um acidente, por exemplo. Mas não se foi detalhado que este acidente fosse através de uma telha que iria cair de um telhado na nossa cabeça, ou nas nossas costas, ou em alguma parte do nosso corpo, e até mesmo fraturando algum osso, por exemplo. Então assim eles nos falam que não é bem assim tão detalhado, mas apenas o gênero, ou seja, de forma genérica, de forma sintética, não ali de forma detalhada, nos mínimos detalhes, conforme muitos acham que seja assim. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão
259, para chegarmos nos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, capítulo número 4 do volume número 6, particularidades. Então, Miramês, comentando esta questão 259, ele diz da seguinte maneira: quando escolhemos no mundo espiritual certos tipos de provas, escapa-nos o conhecimento das particularidades que possam ocorrer. Conforme os espíritos amigos já haviam dito para Kardec, aqui repete Miramês os detalhes, as particularidades, e isto não teremos condições de prever, porque uma escolha hoje poderá mudar completamente a trajetória da nossa vida. Então, assim, Miramês continua: somente Deus sabe tudo e concede a nós o que pedimos, caso nos sirva de lições valiosas. Fica o critério da nossa liberdade a solução dos problemas que deverão surgir em meio às provas escolhidas. O gênero de provas é escolhido, mas um mundo de reveses provenientes delas escapou à razão. Teremos de criar defesas na hora que surgirem, ou seremos envolvidos por eles. Em tudo sobressai a nossa parte para aprendermos a cuidar de nós mesmos. Quando traçamos as diretrizes para uma nova vida no mundo físico, traçamos isto no mundo espiritual, não podemos prever todos os momentos, todos os pormenores e em todos os momentos que surgirão no transcurso da nossa vida. Isto não é possível. Por exemplo, em determinadas situações, nós queremos que a espiritualidade amiga, os nossos anjos de guarda, nos falem antecipadamente tal ou tais coisas que irão nos acontecer no futuro. Eles também não têm condições de preverem isto, porque tudo isto ou tudo aquilo dependerá das nossas escolhas. E ainda Miramês diz: para todas as escolhas e em meio a todos os entraves da vida, a inteligência humana e espiritual deve apelar para Jesus. Ele é o único que tem solução para todos os impasses, juntamente com Deus. Quem estiver ligado ao Evangelho do Mestre não erra o caminho para a sua libertação espiritual, porque Jesus, por meio de seus ensinamentos, é o GPS, simbolicamente falando, é a bússola de que nós necessitamos aqui na vida. Por isto que Miramês lembra: se seguirmos os passos de Jesus, não erraremos o caminho para a nossa libertação espiritual. Quem fizer uso da prece diariamente com humildade, receberá sempre a inspiração para o que deve fazer em obediência às leis que nos governam. As particularidades voltadas para o mal que possam acontecer na nossa existência, cabe-nos transformá-las em ondas do bem. Eis a nossa parte: mostrarmos aos que nos abonaram na descida para a terra que estamos compreendendo a misericórdia de Deus. Porque quando nós descemos para esta nova jornada, esta nova empreitada aqui no corpo físico, nós não descemos sozinhos, simbolicamente falando. Não estamos abandonados, não estamos órfãos. Muitos companheiros espirituais
nos avalizaram, foram como que os nossos procuradores, foram aqueles que abonaram, que assinaram embaixo das nossas escolhas e se comprometeram em nos auxiliar durante a nossa trajetória aqui no corpo físico. Então é por isto que Miramês nos fala desta forma e acrescenta: eis a nossa parte, que precisamos mostrar através do nosso trabalho, das nossas atitudes, mostrarmos a estes companheiros desencarnados que nos acompanham os passos, que estamos compreendendo a misericórdia de Deus. Em muitos casos, diz Miramês, em muitos casos somos inconscientes. Se tomamos uma estrada para percorrermos, escolhemos esta estrada e não o que deve acontecer durante a caminhada. Eis porque a fé é a nossa segurança de vida e de vitória. Preparemo-nos. Nos convida Miramês para nos prepararmos. Preparemo-nos para as devidas soluções e em quaisquer circunstâncias não devemos omitir os nossos valores morais e espirituais. A coragem de Jesus e a coragem de caminharmos com Jesus é força igualmente poderosa em todas as nossas etapas da vida. Ele, Jesus, nos anima, nos dá força para enfrentarmos todos os inimigos fora e dentro de nós, vencendo cada um destes inimigos. E ainda, Miramês acrescenta: a reencarnação não deixa de ser uma aventura, pois descemos para as sombras sem saber o que vamos encontrar. Então aqui Miramês nos lembra que, de uma forma geral, as reencarnações não deixa de ser uma grande aventura para todos nós. É como se tivéssemos atravessando a nado um rio com água bastante volumosa e caudalosa. Não temos a certeza que chegaremos são e salvo na outra margem, mas queremos e sabemos que precisamos realizar esta travessia, e temos aquela fé, aquela esperança que iremos conseguir chegar à outra margem são e salvo. Então é por isso que Miramês nos fala que a reencarnação não deixa de ser uma aventura. Temos apenas uma leve intuição que nos ajuda a lembrar o que é verdadeiramente uma luta pelos infortúnios criados no passado, e é exatamente esse o processo de libertação espiritual. No entanto, a bondade de Deus é tão grande que nos ajuda em todos os passos na sutileza das leis. Ninguém, diz Miramês, como havíamos dito anteriormente, ninguém fica e ninguém está órfão da assistência dos benfeitores da verdade, dos benfeitores espirituais. Ninguém está, ninguém esteve e ninguém estará em momento algum órfão da assistência. A ordem do plano superior é avançar sempre, orando e vigiando em todos os momentos, assim como muitos espíritos que passaram pela Terra nos deram exemplos vivos de fé e venceram pelo amor e pela caridade. Todos os outros da retaguarda, sendo filhos de Deus, têm as mesmas oportunidades de aprender a lutar e vencer os maiores de todos os inimigos, aqueles que moram dentro de cada um de nós. Como a doutrina espírita nos mostra, e aqui Miramês nos lembra mais uma vez,
que os maiores inimigos nossos não estão fora, mas estão dentro de cada um de nós. E exatamente estes inimigos, que são os vícios, que são orgulho, vaidade, arrogância, prepotência e tantos outros, são exatamente estes inimigos que precisamos vencê-los. E aí Miramês encerra estas reflexões dizendo da seguinte maneira: a criatura humana vive hoje ignorando o amanhã, mas tendo fé diante de todos os acontecimentos contrários à lei da caridade, Deus o inspirará no que deve fazer, conquistando a alegria por conservar a consciência tranquila e o coração batendo no ritmo do coração de Jesus Cristo. Então, exatamente neste ritmo que o nosso coração precisa bater, no ritmo do coração de Jesus, no ritmo da bondade, no ritmo do amor. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. Um abraço fraternal a todos e a todas que aqui se fazem ou que se fizeram presentes. Abraçando fraternalmente a nossa irmã Vilma Guimarães. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. A nossa irmã Rosana, ao Zeni, que também se faz presente, também a nossa irmã Selma Cesário, que também se faz presente, a nossa irmã Marinês, a nossa irmã Terezinha, o nosso irmão Ramon, a nossa irmã Delize, a nossa irmã Nair, e tantos outros irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem ou se fizeram presentes. Muito obrigado a todos e a todas. Abraço fraternal e até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.